Hoje vamos dar continuidade, iniciamos há 2 semanas atrás o livro Evolução em Dois Mundos, em que a gente iniciou aquela parte do fluido cósmico no capítulo 1, e vamos dar continuidade no dia de hoje. Mas antes da gente adentrar o livro Evolução em Dois Mundos, tem algumas questões que são colocadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que vai trazer para a gente, acho que, um discernimento melhor sobre essa questão. O que vem a ser o fluido cósmico? Na questão número 22 do Livro dos Espíritos, então, Kardec faz esse seguinte questionamento. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos e o que é impenetrável. São exatas estas definições? Só um pouquinho estudando a questão da pergunta que ele coloca. A matéria como sendo o que tem extensão. Extensão são dimensões que podem ser linear, em área, ou volume, ocupa um espaço. Essa matéria, ela pode, é uma das características da matéria, ela pode ter ou não isso. O que é capaz de nos impressionar os sentidos. Impressionar os sentidos, ele está querendo dizer que são os sentidos sensoriais. Quais sentidos? O tato, o olfato, a matéria talvez você não a perceba, mas sente o odor da matéria. As sensações de frio, calor. Então, quando ele fala em impressionar os sentidos, são essas sensações que a matéria nos proporciona. Tanto porque a matéria ela pode ser tangível ou intangível. Como assim? Tangível, a gente toca e vai sentir o objeto. Por exemplo, essa cadeira. O ar é matéria, a gente não consegue sentir. A gente sente quando há uma diferença, por exemplo, de temperatura de um local para o outro. Então, há um fluxo de ar que é o vento, e aí a gente tem a sensação. Então, na questão que ele coloca, é exatamente isso aqui. O impressionar os sentidos são os sentidos sensoriais, e o que é impenetrável. Impenetrável é aquele que você não consegue entrar na estrutura da matéria. É importante lembrar que essa questão ela foi idealizada no ano de 1857, quer dizer, 1857 foi a edição do livro. Certamente foi até antes. Então, muita coisa dentro da ciência evoluiu. O homem conseguiu adentrar a matéria, penetrar até onde ainda ele conseguiu. Nessa época ainda não tinha. Então, hoje já tem uma penetração maior através da física quântica, que principalmente é onde veio o advento da energia nuclear. Nada mais é que o rompimento do núcleo do átomo. Então, a resposta que os espíritos dão são a seguinte, do vosso ponto de vista, é alução. Então, a matéria está dentro de tudo aquilo que ele falou ali, que ele cita. É alução, porque não falais senão do que conheceis. Então, era o limite do conhecimento do homem. Então, dentro do limite do conhecimento do homem, estava correto. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Então, ela pode se representar de uma forma tão sutil que nós, dentro dos nossos meios sensoriais, e dentro dos instrumentos ainda que o temos, dos instrumentos que nos auxiliam, dos instrumentos tecnológicos, nós não temos ainda essa percepção. Há um exemplo, por exemplo, para aquele totalmente materialista que não acredita em nada. Eu não acredito, eu só acredito se eu tocar e sentir. Bem, a eletricidade, a energia elétrica existe, a gente não vê. A gente pode senti-la através de um fluxo de corrente elétrica, que é através dos elétrons é que vai dar aquela descarga elétrica que um campo de tensão que provoca o choque.
né? Mas a gente não vê. E ela está ali. Então, ela, do ponto de vista, pode dizer que a matéria, então, é outra questão que coloca aqui. Que definição podeis dar à matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que se sente e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua função. Tá? Poderíamos, né, relacionar da seguinte forma, né, uma estrutura. Vou tentar esboçar aqui, mas à frente eu tenho um desenho que melhor esboça essa questão. Nós temos Deus, a inteligência suprema do universo, e nós vamos ter aqui o que o Livro dos Espíritos nos traz é isso. O elemento material, eu vou sair da frente, tá? E o elemento espiritual. Então, o que está sendo explicado ali, a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que se serve sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua função. Então, do ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com auxílio do qual, né, atua o espírito. Podeis conceber o espírito sem a matéria, né, e a matéria sem o espírito? Né, pode-se. É fora de dúvida pelo pensamento. Então, pode-se conceber o espírito, né, independente da matéria, né, e a matéria sem o espírito. Eles são, né, elementos distintos. Né? Mas como assim? O perispírito não é matéria? Então, o perispírito ele está aqui. Tá? O perispírito ele está. E aí o perispírito, o espírito, eu estou resumindo aqui, tá? Depois nós temos isso aqui mais detalhado. Nós temos o espírito e aqui nós vamos ter o espírito, o perispírito. Que ele é de uma matéria sutil. Vai entrar ainda aqui outros elementos. Nós temos ainda a questão, né, do fluido vital. Né? Vamos, né, acompanhando ali, porque depois eu tenho um desenho mais bem elaborado ali. Então, ali só explicando essa questão, ela pode, sem dúvida, pelo pensamento. Então, são, né, distintos. Espírito, né, o perispírito, matéria, e o espírito, né, imaterial. Na questão 27. Há, então, dois elementos gerados no universo. A matéria, né, dois elementos gerados no universo. A matéria e o espírito. É a pergunta que ele coloca. Sim. E acima de tudo isso, Deus. Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. Então, a trindade é universal. Trindade universal que o Livro dos Espíritos nos traz, então, o quê? É o elemento espiritual, o elemento material e Deus. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal. Então já nos está trazendo também o Livro dos Espíritos aí. Então ao elemento material vai se juntar o fluido universal, que vai desempenhar o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Então ele vai estar aqui, ó, esse meio aqui, ó, o fluido universal.
Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais, né? O fluido universal. Então ele tem propriedades especiais, né, quanto à matéria que nós conhecemos. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. A resposta aqui vamos entender. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, porque ele está ligado, né, a esse ponto, né, ele não está ligado ao elemento espiritual, seja lícito classificado como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais, as propriedades especiais perante a matéria a qual conhecemos, naquela primeira questão colocada pelo Kardec, né, que é a questão, né, da dimensão, os elementos sensoriais, das sensações. Né? Então, se aproxima, tem algumas partes distintas, né, que não está ali. Então, é muito mais sutil e muito mais complexo ainda, o fluido universal. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Então, ele é um elemento, né, aqui é só uma separação de uma forma mais didática, mas ele está dizendo que ele possui elementos da criação, né, que nós vamos ver que com todo esse fluido universal é que os espíritos, né, de uma ordem muito superior constroem colônias espirituais, constroem galáxias, né? Como Jesus disse, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. A imensidão, né, do que se trata isso é inconcebível, né, pelo nosso saber, pelo nosso limite de conhecimento mesmo. Está colocado entre espírito e a matéria, né, é o fluido, né, como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inúmeras combinações, com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas que apenas conheceis uma parte mínima. O nosso próprio, os próprios, né, cientistas, né, da área da neurologia, eles mesmos falam, a nossa capacidade mental, cerebral é tão grande, nós não utilizamos nem 10% da nossa capacidade. Imagina, né, os grandes cientistas, né, eles têm isso muito claro. E eles estão colocando isso mais com base o que a eles ainda que têm, vamos falar, uma base de conhecimento intelectual, né? Não estou falando moral, não. Uma base de conhecimento intelectual muito avançado, não se aplica nem 10%. Imagina se a gente alcançasse pelo menos uma capacidade de 50%, né, do uso da nossa capacidade mental. É por isso que há várias possibilidades, né, alguns inclusive sensitivos, né, muitas vezes a longa distância, ele consegue ter a percepção, né, do que a pessoa fala, do que a pessoa pensa. Então são os desenvolvimentos da capacidade mental, né, que o espírito, né, que ele é construído com o fluido universal, né, ele tem essa possibilidade. E muito mais ainda, né, que a gente é espírito, né, em processo evolutivo. À medida que se vai avançando nos processos evolutivos, né, mais possibilidades vai se alcançando. Esse fluido universal ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, sem o fluido universal, vamos comparar de uma forma muito grosseira. Nosso corpo, vamos falar o corpo físico, né, sem o fluxo sanguíneo, né, ele faleceria. Ele promove o que? Ele promove, né, um movimento de alimentação, né, através de oxigênio,
e remoção, né, das toxinas, né, que são transformadas em CO2. Então, o gás venoso, ele é carregado de quê? De toxinas, né, que está, né, inerente ali o quê? Muito CO2. Né, e as artérias, né, são irrigadas de oxigênio, onde ela passa pelo pulmão, né, o ar que respiramos retira o oxigênio puro e faz todo esse processo. Então, o fluido, né, de uma forma muito grosseira, tentando explicar isso, o fluido universal, isso perante toda, né, a questão da matéria universal. Ele é esse fluxo de vida, né, que faz com que tudo, né, funcione de uma forma latente, com energia, com vibração, né, com atração e com repulsão. Depois nós vamos ver o que é essa questão, né, dos campos magnéticos, né, de atração e repulsão. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Uma questão que o Allan Kardec coloca. Dizemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. Né? O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. Então são variações, são possibilidades, né, que existem sim, que, né, sendo manipuladas pelas mentes superiores, o fluido universal, ele cria tudo isso. O fluido elétrico, o fluido magnético, né, estão inerentes, estão ligados ao fluido universal. Que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que pode se considerar independente. Ela não depende de nenhuma outra. Então, aqui esse desenho, né, que eu esbocei aqui já está uma forma mais completa, então. Vindo, então, logo após o elemento inteligente, nós temos o quê? O princípio espiritual, que gera o quê? O espírito. Como a parte material, o elemento material, ele gera o fluido cósmico e, por sua vez, através do fluido cósmico, olha o que pode ser criado com o fluido cósmico. O perispírito, né, que é uma matéria sutil, o fluido vital, a matéria bruta. Essa matéria bruta, na realidade, é o nosso corpo carnal. A nossa matéria bruta, né, que é o nosso corpo carnal, né, são ossos, né, a carne, juntamente com o fluido vital, né, constitui o quê? A matéria, né, dita animalizada. Essa matéria animalizada, né, associada ao espírito mais o perispírito, constitui então um ser encarnado. Tentando fazer, né, de uma forma bem didática, né, do que essas questões que são colocadas, né, se convergem nisso aqui. Então, da questão 22 à questão 27, depois, se vocês quiserem aprofundar, no Livro dos Espíritos, né, vocês fazendo a leitura e observando é isso que traz, né, da questão 22 à questão 27. Então, a constituição, né, do ser encarnado, ela é totalmente dependente de quê? Do espírito do fluido cósmico. Basicamente, porque sem o fluido cósmico não se constrói o perispírito, nem o fluido vital e nem essa matéria, né, que é a nossa vestimenta carnal. Há inúmeras possibilidades que são produzidas com o fluido universal. Tanto, né, o fluido magnético como o fluido elétrico, né, são produzidos através do fluido universal. Igual o exemplo que nós, na semana, né, retrasada, nós passamos a questão, por exemplo, dessa cadeira aqui. Ó. Ela é construída com a madeira. Ao ver, né, ao enxergar de um materialista puramente, né, ele enxerga isso aqui não tem vida. Não tem vida. Pode não ter a essência, né, do princípio espiritual. Mas o fluido cósmico universal está aqui. E o princípio inteligente. Porque aqui está latente o quê? Aqui tem átomos, né? Tem, dentro dos átomos tem o quê? Tem o prótons, nêutrons e elétrons. É o que
deixa ela tem vida. Ela está viva, ela não está morta. Quando há uma perda, né, de fluxo, desses fluxos de elétrons, o que ocorre? É a degradação do material. Quem é estudante da área de química, ou profissional da área de química, sabe bem disso. O processo, de corrosão, o processo, de degradação do material é perda de fluxo de elétron. Então ele vai perdendo, a vida vai se transformando em outra matéria. Ele se transforma em outra matéria, é o que ocorre. Um aço, se ele está exposto a um fluxo intenso, de elementos que vai acelerar a corrosão, como o próprio ar, o oxigênio, a salinidade. Então ele vai acelerar esse processo. Então ele está se degradando, mas se transformando em outra matéria. Porque na realidade nada se perde a vida por completo. Porque o fluido universal ele está presente. E como foi citado até pela própria Stervânia, não esquecermos também que o princípio inteligente, o elemento inteligente, está associado. Aqui foi só uma forma muito didática, porque o princípio inteligente ele abrange também tudo isso aqui. Aqui, essa forma como foi construída foi somente para explicar a questão da formação do encarnado. Então não vale a gente colocar aqui, se eu substituir aqui agora então, colocar a mesa de madeira, ou a cadeira de madeira no lugar do encarnado, eu só simplesmente corto o espírito pelo espírito. Não é assim não. Não pode ser feito assim. Tem que ser analisado. É complexo? Sim, é complexo. Aqui nós estamos, igual ontem, conversando um pouco lá em cima, explicando a questão. O que é o espiritismo? O espiritismo é uma ciência, uma filosofia que investiga o espírito em sua origem, em sua existência, e qual é o seu futuro. Qual é o futuro do espírito? Então, esse é o princípio, está no livro de Allan Kardec. O que é espírito? Então, o espiritismo, ele é o que nós estamos focando aqui. Hoje não é nosso objetivo adentrar, porque é uma outra complexidade. Mas a sua pergunta, sim, tudo é vida, tudo se transforma, tanto aquele ser ínfimo, que é uma ameba, vai evoluindo, tudo evolui. O nosso planeta está em processo evolutivo, há cerca, datas aí pelos grandes cientistas, que é cerca de 5 milhões de anos. Que nós estamos num processo evolutivo. Então, é uma complexidade imensa. Nós temos, inclusive, não só questão do mineral, do reino vegetal, mas até estava vendo, por exemplo, há vários animais ainda desconhecidos ainda pelo próprio homem ainda aqui. Por mais que ele tenha explorado, há muitos animais, por exemplo, na Tasmânia, animais ainda que o ser humano está descobrindo agora. Nas profundezas do mar tem um peixe que se assimila a um cação, mas assim com a proporção de um tubarão, com 3,5 metros de tamanho. Mas vive nas profundezas do mar, ele não sobrevive em luz. Então olha para você ver, o mundo animal, como tem coisas ainda a serem desvendadas, na matéria então, inanimada, vamos dizer assim, tem muito mais coisa. E quando nós então começar a sair então da nossa, vamos falar, esfera do planeta, nesse nosso ponto gravitacional, há uma imensidão aí, uma vastidão, e o homem fica muitas vezes achando que o encontrar vidas em outros planetas, ele se assemelha muitas vezes à questão da dimensão e da extensão do que ele vê. Então, quando ele lança, por exemplo, em um outro planeta um aparelho, qual é a proporção? Onde caiu esse aparelho? Então, quando eles falam não há vidas naquele planeta. Ou mesmo um outro planeta vizinho nosso poderia fazer, lançar um aparelho, mas qual dimensão seria esse aparelho? Pela dimensão da vida deles, não sabemos, mas poderia ser ínfimo do tamanho de uma formiga.
e cair no deserto do Saara, no meio do deserto do Saara, e falar: esse planeta não tem vida, é impossível vida aqui. Temperatura à noite é 0 grau, de dia chega a 50, 60 graus, é impossível ter vida aqui nesse lugar. Então, esse outro planeta que está explorando poderia, um aparelho deles cair nessa região. Será que com nós não está acontecendo mesmo? Quando nós lançamos alguns aparelhos em outros planetas, e aí a gente chega a uma conclusão: é lá impossível ter vida. Da mesma forma, se cai aqui na calota do Polo Ártico, ou do Polo Antártico, no Polo Norte ou no Polo Sul, se cair lá na calota, no extremo da calota, por exemplo, numa condição que seja inverno no hemisfério, por exemplo, norte. Então vai ser 6 meses noite, 6 meses sem luz. E aí o investigador vai falar: é impossível ter vida aqui, eles não têm nem iluminação, nem luz. Então, eu estou dando esse exemplo porque quando o homem fala que muitas vezes não há vida em outros planetas, mas qual a imensidão? Onde ele se situou dentro desse planeta? Qual a proporção? Como ele enxerga que vai ser o habitante daquele outro planeta? A nossa semelhança, dimensão e altura? Ele pode ser 100 vezes menor que nós em dimensão, não pode ser 100 vezes maior como nós em dimensão. Então, talvez não está ainda os aparelhos adequados para essa percepção. Então, dá para ver a complexidade, por isso que muitos citam que esse livro é complexo. Sim, é complexo. Então, vamos... é importante a pergunta, sim, porque ajuda a esclarecer muita coisa. Mas vamos tomar isso aqui somente como ser encarnado. Como um outro ser inanimado é outra construção. Entrando no livro, então, fluido cósmico. Então, já temos uma noção do que é o fluido cósmico. Com o fluido cósmico, para nós, seres encarnados, se constrói o fluido vital, se constrói o perispírito, e a chamada matéria bruta, que é o nosso corpo carnal. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Força nervosa, nós citamos, o que é um sistema nervoso? Um sistema complexo de transmissões de energia. Nós temos o sistema nervoso no nosso corpo, que é um sistema de transmissão de energia. E temos os plexos, que são os ligamentos, que transmite, os plexos ligados ao sistema nervoso central, ele faz toda essa transferência de movimentos, de sensações, também cobre toda a parte, da parte sensorial do nosso ser. Então, nesse elemento lá primordial, vibram e vivem constelações e sóis. Também, ela saindo fora agora da questão do espírito encarnado, a questão do universo. Com o fluido cósmico, ela vibram e vivem constelações e sóis. Mundos e seres, como peixes no oceano. Ou seja, numa imensidão. A cocriação em plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a eles agregadas, em processo de comunhão indestrutível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos. O que ele quer dizer sobre essa questão? A humanidade sempre teve como guias enviados pelo Mestre Jesus, espíritos sábios que vêm encaminhar a humanidade. Então, esses espíritos são esses espíritos que ele fala dentro da teologia hindu, espíritos nobres, ali nasceram ali para dar uma direção, como um guia para essa humanidade. Ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, como no Ocidente também, em variados templos religiosos, sempre apareceu líderes que nos conduzem. Esses espíritos, onde estão esses espíritos nobres, esses espíritos superiores, que nos precederam, já milenares? Onde estão eles? Estão
ao influxo do próprio Ser Supremo operam, né, inteligências divinas a ele agregadas. São eles, inteligências divinas a ele agregadas. Em processo de comunhão indestrutível, né, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados tempos religiosos. Vamos simplificar isso. Aqui, na nossa casa espírita, nós sabemos da existência de um hospital, né, espiritual, construído o quê? Com fluido universal. Então, né, construído, né, por quem? Né, e quem pediu isso? Né? Então, são os espíritos nobres, né, que estiveram aqui e agora junto, né, então, a cocriação em plano maior. Né, começam a construir para o quê? Para ajudar, né, a lei de amor é esta, né, ajudar aqueles que sabem menos, orientar, amparar. Né? A função do hospital é resgatar as almas, resgatar esses espíritos, né, em sofrimento. Esses espíritos muitas vezes endurecidos, cristalizados, né, no mal. Então são construções aqui, as inteligências vão construindo, como o próprio Fabiano de Cristo, né, junto a outros espíritos nobres, construiu o nosso lar. Né? Então é isso, né, passam a aprender com o Criador, né, se tornando co-criadores. Né? Deus o permite porque Ele quer que todos, né, se tornem, por exemplo, espíritos de luz que façam, né, do seu conhecimento, do seu saber, né, um mundo, né, de perfeição em paz, né, e harmonia, que todos, né, possam se desenvolver juntos em harmonia. Então, Ele permite isso. De uma forma muito grosseira, como permite nós encarnados, né, manipularmos a matéria densa que existe na crosta terrena, mas para melhorarmos o quê? A nossa condição de habitação. Né? Da mesma forma como o homem, né, saiu das cavernas, né, saiu das montanhas, foi habitar nas planícies, aprendendo o quê? A utilizar da matéria bruta, né, da pedra, do barro, a construir habitações dignas e seguras. Né, de uma forma bem grosseira, né? É como o homem aprende a trabalhar a terra, a extrair até o próprio alimento dela para sua subsistência, assim ele vai trabalhando também, né, com o fluido cósmico no universo, construindo habitações, construindo colônias espirituais. Tá? Então é essa questão que é colocada aqui no livro, né, pelo André Luiz. Olha lá, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energias com que constroem os sistemas da imensidade, em serviços de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, tudo dentro de um equilíbrio, né, tudo, inclusive, quando, né, se vai construir, né, é levado, né, pedido, né, uma autorização, entram, né, em conciliação para ver se não, né, vai afetar um determinado plano, um determinado campo. Tá? E nós, de uma determinada forma, né, o espírito encarnado, ele vai sendo intuído e onde vai se delimitando, por exemplo, o respeito ao próximo. Eu não posso fazer isso aqui no meu apartamento, por exemplo, senão eu posso prejudicar, né, ao meu vizinho. Né? Eu não posso utilizar esse tipo de aparelho, senão ele vai criar vibração e barulho que vai perturbar o vizinho. Então são, né, isso que é o crescimento, né, do intelecto moral, né, não do intelecto racional, mas a questão moral. Então o segundo mandamento da Boa Nova do Cristo, né, amar o próximo como a si mesmo. Então no universo é assim. É por isso que, né, nós vamos perceber, né, quando o Chico Xavier dá aquela mensagem, muitos estão achando que é profecia, né, quando ele dá aquela mensagem a respeito, né, do homem pisar na lua em 1969, né, foi um programa na televisão, na época um programa chamado Pinga Fogo, né? Então muitos estão achando que agora, não passou 50 anos, nós vamos, né,
né, ser muito beneficiado porque estamos sem a guerra, igual ele fala. Na realidade, isso já está ocorrendo há muito tempo, mas não entender aquilo como profecia, né, porque Divaldo, inclusive, explica isso muito bem, né? Chico Xavier jamais quis, né, falar sobre profecias. Aquilo foi uma mensagem daquela época e a gente sabe que o universo ele está em plena transformação o tempo todo. O que ele queria chamar a atenção é que qualquer mudança muito drástica no nosso planeta, como a guerra nuclear, pode afetar o quê? Né, o seu campo, né, de equilíbrio no universo em que pode afetar os planetas vizinhos. É isso que ele chamava atenção. A guerra de ordem nuclear, provocando a destruição, pode arremessar, por exemplo, partes da Terra, como uma explosão meteórica, né, de descolamento e se romper, se afastar desse ponto gravitacional. E essa parte, por exemplo, ela só pode ser projetada em direção a um outro planeta, e prejudicar aquele planeta. Ou bem como talvez criar um desequilíbrio na nossa galáxia. Nós já vimos que um pequeno movimento, muitas vezes, no eixo da própria Terra, sem ela, né, só a mudança de eixo. O mar, ele muda completamente o seu comportamento. Então, regiões, por exemplo, onde o mar não chegava, vai começar a chegar, e outras regiões onde o mar ali era pleno, né, pode abaixar a água. Então, nós sabemos que a complexidade é muito alta. O que o Chico Xavier ele queria dizer é isso. A preocupação, né, dos nossos vizinhos, né, quando ele fala os vizinhos do nosso planeta, era com relação a isso. O homem conseguindo atingir a Lua, então ele já estava com, né, aparelhos, né, poderosos, e o medo deles é eles de utilizarem desse tipo de aparelho para uma guerra, né, sem proporções, em que destruiria o próprio planeta. Então essa era a grande preocupação. Ainda é, né? Ainda é. Então essas inteligências gloriosas, né, esses espíritos, né, co-criadores, né, no universo, que além das criações, né, das colônias espirituais, há a criação também, né, dos novos mundos, das novas habitações. Ela toma um plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios. Por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. Por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Então, trazendo ali para nós, né? De forma que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. O Eurípides Barçanufo, né, ele traz uma mensagem, um comentário na realidade, né, na hora que ele está ajudando numa cirurgia, né, está no livro Tormentos da Obsessão, né, de Manuel Filomeno de Miranda. E o Eurípides, na hora que ele estava ajudando ali num processo, inclusive desobsessivo, numa cirurgia, né, ele fala, né, que tudo aquilo, né, que ele tinha era, né, permissão de Deus, mas que tudo poderia lhe ser retirado se ele mau uso daquilo fizesse. Então, por isso que reforça o André Luiz aqui essa questão lá. Mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. O homem, o espírito, né, ele, à medida que avança, ele se torna, né, pode se tornar um grande criador. Mas se ele começar a reverter isso, né, fugindo realmente das questões, né, éticas, morais, espirituais, ele pode perder, né, toda aquela possibilidade de criação. Porque só Deus é o Criador. Impérios estelares. Devido à grande atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares, com
surgem as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução, e as nebulosas intragalácticas, com imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor dos pontos atrativos com admirável uniformidade coordenadora. Tudo de uma forma uniforme e coordenada. Nenhum constrói sem haver um equilíbrio, sem haver uma coordenação maior. Tudo é realizado em harmonia. E aí, no seio dessas formações assombrosas que se estruturam, interrelacionados, a matéria, o espaço e o tempo a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. O motivo principal que Deus o permite, está ali o foco. Qual que é o foco principal? Oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Então, se nós imaginarmos, há planetas muito mais, que estão em vida há muito mais tempo que o nosso planeta. Então, por isso que nós vamos encontrar planetas com espíritos de uma evolução muito maior, muito mais avançados, bem como também há aqueles que estão antes da gente. Vamos falar assim, estão num processo ainda mais primitivo que nós. São os planetas primitivos. Cada galáxia, quanto cada constelação, guardam no cerne a força centrífuga própria, controlando a força gravítica com determinado teor energético apropriado a certos fins. Então vamos entender essa questão. Cada galáxia, quanto cada constelação, guarda o cerne da força centrífuga. Ela tem uma força de atração, como a Terra tem essa força de gravidade de atração. Se a gente der um salto, a gente volta à força da gravidade. Nós podemos ver, inclusive, o homem, quando pisou na Lua, a força da gravidade ela é tão baixa que ele consegue flutuar. A força é baixa. À medida que se afasta, então, vai se afastando da órbita da Terra, essa força vai diminuindo. Mas o que vem a ser essa força energética, essa vibração? Nós, espíritos, estamos no mesmo campo vibracional de nosso planeta, de nosso merecimento. Nós estamos aqui em vibração e energia similar àquilo que merecemos. Por isso que o que já está ocorrendo, espíritos ainda rebeldes, que estão tendo a última oportunidade de reencarnar nesse planeta, e a vibração dele, como a vibração do planeta está sendo alterada, modificada, por um processo de evolução, o processo da transição, e esses espíritos estão com o campo vibracional incondizente com o que vibra a Terra. Então, como ordem natural, eles estão sendo o quê? Estão sendo atraídos, estão sendo como que sugados para planetas condizentes com o grau de vibração a qual eles se encontram. Isso tudo sob o quê? Controle dos co-criadores que, por sua vez, estão em uníssono com a criação, o Criador maior, que é Deus. Então, independe, não adianta às vezes o Espírito falar, mas eu não vou, eu não quero ir. Não adianta, é a sua força vibracional. É o campo vibratório que você criou para si. Você criou essa vibração que está condizente com aquele planeta que está nessa ordem de vibração. Então, por isso, eles vão serem atraídos para lá. E está sendo coordenado pelos espíritos de uma ordem muito maior. Essa imagem é só para mostrar a grandeza do que é o universo. Se nós imaginarmos que o Sol, na nossa galáxia, é uma estrela,
E nós já sabemos que não é a maior das estrelas, há estrelas muito maiores ainda que o Sol. Em que em torno de cada estrela gravita ali em torno dela, né, vários planetas. Né, e nesses planetas ainda tem, né, os satélites deles próprios, como a Terra tem um satélite que é a Lua. Então cada planeta, né, com uma estrutura, né, de vida, né, espiritual ali, né, em processo de desenvolvimento. Só naquela imagem, então, né, se pode ter uma ideia da imensidão do que é o universo. Né? Quantos, né, espíritos há, então, nesse universo? Né? Quantas vidas, né, estão ali vibrando, né, em processo evolutivo e em harmonia? A engenharia celeste, ela equilibra rotação em massa, harmonizando energia e movimento, e mantém-se desse modo a vastidão sideral, magnificentes florestas, né, de estrelas. Olha lá, magnificente florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos. Então, cada estrela daquela, né, carrega consigo em sua órbita vários planetas. E a informação lá que se lhes vinculam magneticamente ao fulcro central. Né, como nós estamos vinculados ao Sol, né, nós mantemos uma posição de equilíbrio com relação ao Sol. O Sol nos atrai e mantém essa distância de equilíbrio. Né, cada estrela, da mesma forma, atrai os planetas que estão na sua órbita. Todos esses planetas, como a Terra gira em torno do Sol, né, também aqueles outros planetas vão girar em torno daquelas outras estrelas. E ainda tem um movimento, né, que é realizado, né, que faz, né, dessa força gravitacional, nós temos ainda um movimento de rotação em torno do nosso próprio eixo. É o que nos proporciona o movimento do dia, né, o dia e a noite. Então, só aquele movimento em que um lado está tomando sol, o outro está na sombra. E é um movimento contínuo e ainda em torno do Sol. Assim, então, também gravita nas outras regiões estelares. Vamos ver onde eu parei aqui. Ela se vincula magneticamente ao fulcro central. Como os elétrons se conjugam ao núcleo atômico, em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que se lhes assinala de início. Exemplificando como na física, né, os elétrons vibrando ali no movimento em torno do núcleo.